Ninguém esperava o beijo clássico, após o "e eu os declaro marido e mulher". Mas o clima na sala tornou-se estranhamente denso. Felizmente, anos de serviço próximo à rainha conferiam a Sebastian a segurança necessária para lidar com qualquer situação, por mais embaraçosa que fosse. Após a declaração final da juíza, Sebastian estendeu a mão a ela, agradecendo com polidez e expressando sua gratidão pela discrição que ela manteria sobre a cerimônia. Em seguida, dirigindo-se aos recém-casados, afirmou que o sacrifício que faziam em prol de seus irmãos seria reconhecido pelos céus, finalizando com uma convicção serena. Vocês dois, de uma forma ou de outra, serão muito felizes. Eu não tenho dúvidas disso. Eu também não tenho dúvidas, Carlos interveio, buscando encurtar o discurso do assessor da rainha. Ele tocou no braço de Malu e, em tom audível para todos, continuou. Senhora, tenho algo a lhe falar. Pode me acompanhar um minuto? Malu olhou para os dois mais velhos e sussurrou em despedida. Muito obrigada. Tenham uma boa noite. Depois, inclinou suavemente a cabeça em reverência para Benjamin e disse ainda mais baixo, com licença, e saiu, acompanhando Carlos até seu quarto. Se fosse em outra situação, ela jamais aceitaria ficar a sós num quarto com um homem que mal conhecia. No entanto, nada ali lhe parecia certo ou errado, como se a própria realidade tivesse perdido suas amarras. Malu sentou-se à beira da cama e um suspiro aliviado escapou de seus lábios, sua postura desabando junto com o ar expelido. Levou as mãos à nuca, massageando-a, pois a tensão acumulada a fazia doer. Carlos deu alguns passos lentos pelo quarto, observando os pertences dela. Sobre a mesa, no canto esquerdo, uma bolsa azul marinho e um livro, o mesmo que vira em sua casa sobre o sofá. No encosto do sofá, uma jaqueta, e no chão, perto dele, um par de tênis. Sobre a cômoda à direita da cama, 2 medicamentos, um que ele não reconheceu e outro que parecia ser um calmante. Por último, o aparelho celular dela, com a tela totalmente quebrada. Malu endireitou a postura e o observou. Limpou a garganta e disse, Bem, estamos aqui. O que você tinha a me dizer? Ele não demonstrava pressa. Deu mais alguns passos pelo quarto, foi até a janela, retirou o celular do bolso e pediu 1 minuto para responder a uma mensagem. Depois, puxou uma cadeira e a colocou perto de Malu, onde se sentou. Então disse, não tinha nenhum motivo para chamá-la em particular. Apenas pensei que seria muito desagradável que você presenciasse Sua Alteza saindo imediatamente assim que o Sr. Sebastian terminasse suas considerações. Além disso, até para mim, que estou acostumado a grandes tensões, o clima estava bastante denso. Mesmo a sós naquele quarto com ele, não se sentia desconfortável. Sentia que, ainda que fosse seu trabalho, ele parecia se esforçar para ser amigável com ela, ainda que suas expressões e seu tom de voz seco quisessem indicar o contrário. Obrigada, ela disse, sentindo-se verdadeiramente grata. Mas eu não esperava nada diferente do príncipe herdeiro. Jurava que depois que assinasse os papéis, ele sairia correndo. Foi muito ele ter ficado para escutar as palavras finais da juíza. Ele seria capaz de ter saído depois de assinar o livro e jamais se sentiria constrangido por isso. Carlos tirou um aparelho celular do outro bolso do paletó e estendeu para Malu. Ela olhou para a cômoda ao lado onde havia deixado o seu celular quebrado. Carlos também acompanhou o seu olhar, mas ele fitou o medicamento que ele julgava conhecer, e de fato era o que ele imaginava, remédio para dormir. Já está com o chip dessa área, e o meu número e o de minha secretária já estão salvos nele. Eu posso comprar um novo amanhã. Se você quiser comprar 1 ou 2 do seu próprio dinheiro, isso fica a seu critério, mas este é para você falar comigo e eu falar com você, porque eu nunca aceitarei ligações de outro número. É um telefone seguro, que não pode ser clonado e principalmente é rastreável. Ainda que pareça apenas um modelo de última geração que qualquer civil pode comprar em alguma loja, ele não é. Rastrear? Não está exagerando um pouco? Todo celular é rastreável hoje em dia, mas é claro que esse é bem melhor. Lógico que só acionarei o rastreamento se algo lhe acontecer e eu não conseguir entrar em contato com você. O príncipe herdeiro confiou você a mim. Ele pode ser a pessoa mais indiferente que você conhecerá na vida, mas ele não é irresponsável com os seus. O que irei dizer agora são palavras minhas, ou seja, Sua Alteza não disse ou insinuou nada do tipo. Ele fez uma pausa, desviou o olhar e continuou. Enquanto oficialmente não tivermos uma pretendente à princesa herdeira, para mim, você é a pessoa mais perto de receber esse título. Num salto, Malu se colocou em pé e com olhos arregalados exclamou, não diga uma coisa dessas nem brincando. Fique tranquila, isso é apenas um pensamento meu. Ótimo, então, e que assim seja, e nunca mais volte a pensar em voz alta. Ela ficou tão vermelha e nervosa que ele achou melhor mudar de assunto antes de ir embora.
Estarei muito ocupado pelos próximos dias, mas sempre que puder entrarei em contato. Ainda com as sobrancelhas enrugadas e as bochechas ruborizadas, Malu assentiu com a cabeça discretamente. Terei que fazer isso porque, como já esclareci, lidar com você faz parte das minhas tarefas como assessor de Sua Alteza de agora em diante. Ela mais uma vez apenas assentiu com a cabeça, dando a ele a impressão de que era uma pessoa de poucas palavras, assim como Benjamin. Se ela continuasse assim, nunca haveria problemas entre eles. Depois disso, ela tornou a se sentar. Como ele parecia que não tinha pressa em ir embora, ela pensou em dizer que estava cansada, mas antes que pudesse abrir a boca, ele continuou. Já que alterou o contrato principal, imagino que você mesma irá em busca de uma casa para morar. E, sendo Sebastian como é, ele deixará você bem à vontade, porque acreditará que eu estarei cuidando de você. Ficarei aqui neste hotel até encontrar um apartamento para morar. Foi assim que acordei com ele, então as diárias da minha estadia aqui ainda vão ficar por conta da família do noivo. Se mudar de ideia quanto ao contrato, me avise, e mesmo que não mude, qualquer necessidade, basta me ligar ou mandar mensagem. Quanto a buscar um apartamento, me permita ajudá-la a encontrar um que seja seguro ao menos. Você é nova aqui, não conhece ninguém? Posso indicar um corretor de imóveis que vai ajudá-la. Obrigada, aceitarei sua indicação. Acredito que a essa altura todos já foram, principalmente Sua Alteza, então tô indo também. Ficará bem aqui sozinha? Com certeza. Vi que bebeu uma taça de vinho mais cedo. Não é bom misturar álcool com medicamento para dormir. Eu sei disso. Sou médica, esqueceu? Sem dizer mais nada, ele se levantou e deixou o quarto. Ao chegar à sala, surpreendeu-se ao deparar-se com Benjamin sentado em um dos sofás. Alteza? Não imaginei que esperaria por mim. Desculpe se o fiz esperar muito, nós já podemos ir agora. Carlos foi até a poltrona e pegou sua pasta. Depois fitou Benjamin, aguardando que ele começasse a se retirar. Mas este o encarou rapidamente e depois olhou em direção à porta do quarto de Malu. Algum problema? Carlos perguntou. Depois de um curto atraso, Benjamin respondeu. Falarei com ela antes de ir embora. Carlos olhou surpreso para Benjamin, deu alguns passos em direção a ele e disse: Aconteceu alguma coisa? A resposta de Benjamin foi uma discreta negativa de cabeça. Então o que deseja com ela? Que pergunta estranha. Não é estranha não. O senhor disse que eu lidaria com esse assunto, e já o fiz, continuarei fazendo. Por que agora quer perder tempo conversando com ela? Apenas vá buscá-la, Carlos. Sua voz não se alterou, mas o tom carregava um peso que não admitia réplica. Benjamin continuou. Mesmo acabando de me tornar seu marido, não sou íntimo o bastante para entrar em seu quarto, assim como você fez. Carlos entendeu a indireta, mas era tão estranho ouvir Benjamin falar algo do tipo que ele decidiu ignorar. Imagino que Vossa Alteza queira falar com ela a respeito da coincidência desta madrugada. Já esclarecemos tudo, não é necessário gastar sua energia com isso. Benjamin não entendeu a referência, mesmo assim respondeu. Esclareceram tudo? Para mim não está nada claro. Ela estava tensa e saiu para caminhar, então perdeu a noção do perigo e do horário. Carlos respondeu. Benjamin ainda não fazia ideia do que ele estava falando e também não tinha a intenção de pedir que Carlos lhe esclarecesse. Apenas vá buscá-la, Carlos. Ele disse sem alterar a voz, mas de um jeito que seu assessor e amigo entendeu que ele havia perdido a paciência. Carlos estava desconhecendo Benjamin. Primeiro, a forma como olhou para Malu na varanda havia sido estranha, para não dizer única, e agora aquele pedido também não era algo razoável para ele. Realmente, o príncipe herdeiro não era o tipo de pessoa que dizia uma coisa e fazia outra. Se ele havia dito para Carlos que após a cerimônia do casamento nunca mais voltaria a ver sua primeira esposa, Carlos sabia que era isso que certamente aconteceria. E, tanto por isso, pensando no melhor para Malu, assim que terminou a cerimônia, não hesitou em retirá-la da sala daquela forma. Benjamin se levantou e caminhou até a porta da varanda, cruzou os braços e ficou olhando para fora. Carlos sabia que não conseguiria persuadi-lo. Então ele saiu e pouco tempo depois retornou à sala, acompanhado de Malu. Olhando por cima do ombro, Benjamin disse para seu assessor. O dia hoje foi longo para você. Amanhã de manhã nos veremos. Malu e Carlos se entreolharam. Ela inclinou discretamente a cabeça, como quem dizia, está tudo bem. Ele devolveu o gesto e saiu. A sós com Malu, ele permaneceu com a mesma postura de antes e levou um tempo considerável para quebrar o silêncio. Imagino que meu assessor tenha dito que eu teria algo para falar a você, mas eu não tenho, na verdade. Malu encarou seriamente suas costas, perguntando-se como interpretar aquilo. Deveria perguntar o que ele queria, então? Mas lembrou-se que Carlos aconselhara a falar o menos possível, e quando lhe era conveniente, ela era uma pessoa bem mandada.
Benjamin finalmente prosseguiu com o seu pensamento. Eu só não queria ter de voltar ainda para o palácio e, principalmente com Carlos, que iria passar todo o percurso falando de um assunto que não quero tratar agora. Fora isso, a vista daqui é muito bonita. Aquilo não era toda a verdade, pois havia também uma terceira razão para ele ter permanecido ali, ainda que ele estivesse cauteloso consigo mesmo sobre admitir isso, ainda mais que esta última razão era mais importante que as duas primeiras e fora decisiva para fazê-lo ficar. Ele tirou do bolso do paletó a pulseira que pertencera a Alessandra. Passou os dedos primeiro sobre o nome gravado e depois nas miçangas no decorrer da corrente. Já fazia muito tempo que não andava com aquela pulseira, e então, naquele momento, se questionou do porquê a levara consigo aquela noite. Ele devolveu a pulseira para o bolso e, olhando por cima do ombro, perguntou: "Está com medo de mim?" Perguntou porque ela não falava nada, e normalmente as mulheres que tinham oportunidade de estar com ele sempre tinham muito a dizer. Ele tornou a olhar para frente e, como não tinha a intenção de ouvir sua resposta, continuou: "Não se preocupe muito, nem tudo que falam sobre mim na internet é verdadeiro, e sem contar que esse será nosso único e último encontro." No que diz respeito a Benjamin, enquanto Maria Eduarda se deixava iludir com devaneios de conto de fadas, Malu mantinha os 2 pés firmes no chão. Por mais atraente e intrigante que fosse, ele não era nada parecido com os homens que ela conhecia. Malu gostava de homens simpáticos e carismáticos. O príncipe herdeiro, entretanto, poderia ser qualquer coisa menos isso. Menos mal que não vou precisar comparecer à presença dele uma vez por mês para reverenciá-lo, ela pensou com sarcasmo. Um pouco mais aliviada, ela endireitou sua postura. Benjamin realmente lhe pareceu que somente não queria voltar para o palácio, e então limpou a garganta e arriscou-se. Deseja que eu lhe sirva alguma coisa, então? Uma água, um café? Ela coçou a nuca, se sentindo um pouco embaraçada. Por mais que não o admirasse como sua irmã, ele era afinal o popular príncipe herdeiro do país. 1 minuto depois, ela concluiu que ele a havia ignorado completamente. Por isso ela disse: "Certo, então vou deixá-lo aqui à vontade, Alteza. Retornarei para o quarto, mas se precisar de algo..." Ela cortou a frase no meio, porque não esperava que ele se virasse bruscamente para encará-la. Seus olhos percorreram cada detalhe da fisionomia dela, como se a examinassem. Era o mesmo olhar de mais cedo na varanda, só que agora bastante calculista. "Água", disse por fim. Malu seguiu para a cozinha, percebendo, nervosa, que ele a acompanhava. Colocou um copo sobre a mesa, pegou a garrafa no refrigerador e tentou abrir. O lacre não cedia. Tentou 1, 2 vezes. Aplicou mais força. Nada. Benjamin, a poucos passos, observava em silêncio. Ela ergueu os olhos numa súplica muda, desviando-os logo em seguida. Ainda assim, admitiu: "Eu não consigo abrir." "Acho que você só não está fazendo força", respondeu frio. "Será que eu estou girando para o lado errado?" pensou. Testando na direção oposta. Nenhum resultado. Mordeu o lábio, frustrada. Benjamin notou o gesto. O lábio, antes delicado, ganhou volume e uma cor mais viva. Por alguns segundos, sua mente ficou suspensa naquela imagem, até que Malu afastou alguns fios de cabelo para trás da orelha, devolvendo-o ao presente. "É melhor parar", disse ele, dando um passo à frente quase sem perceber. A distância entre eles se tornara curta demais. Malu sentiu o corpo tenso, constrangido. Lenta, largou a garrafa sobre a mesa. "Acho que já nos vimos antes", ele murmurou, aproximando-se mais um pouco. A frase, dita daquela forma séria e próxima, fez o coração dela acelerar. Virou o rosto, insegura se o que mais a incomodava era o fato dele tê-la reconhecido, da caminhada noturna, ou de estar ali, tão perto, depois de jurar que queria distância. Tentou escapar pela lateral, mas ele a bloqueou com o braço, encurralando-a contra a borda da mesa. Malu prendeu a respiração. O gesto, no entanto, era apenas para alcançar a garrafa ao lado dela. Ainda assim, o exagero da aproximação deixava a cena estranhamente carregada. "Talvez você só tenha os traços de alguém que conheci", disse enquanto desenroscava a tampa com facilidade, "porque a força não é a mesma." Ele se lembrou, em silêncio, de Alessandra, arrastando-o por metros, mesmo machucada. Malu, desconfortável, decidiu esclarecer: "Alteza, pode me dar licença?" O choque daquele contato visual o prendeu. Pela primeira vez trocaram olhares longos, e agora era ele quem sentia o coração acelerar. Engoliu em seco. "Incomodo você?" De jeito nenhum", mentiu desastradamente, ainda sem desviar os olhos. "É só que... está no contrato que eu devo manter distância." "Ah", ele murmurou, quase para si mesmo. "Que bom que não sou o único a me sentir incomodado, Maria Luísa", pensou. Depois perguntou: "O que está fazendo?"
Como assim? Ela estranhou. Quem disse que podiam me encarar nos olhos? Malu piscou, atônita, e desviou o olhar primeiro para o lado, depois o rosto inteiro. Mesmo que não estivesse no contrato, é protocolo básico. Mas não se preocupe, já é um avanço você lembrar da distância. Eu farei a minha parte. Boa noite. E saiu, deixando-a sozinha na cozinha, imóvel, tentando decifrar o que acabara de acontecer. Antes de prosseguirmos com a história, quero deixar 2 recados. Primeiro, é pro caso de você ser novo aqui no canal. Esse vídeo é a continuação da história Casamento Forçado com um Príncipe. Então, se você não acompanhou os vídeos anteriores, tô deixando o link para a lista com todos os vídeos, anexado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. O segundo recado é, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder nenhuma história nova. Então, vamos continuar. 9 anos atrás. O ônibus estacionou com um chiado agudo dos freios. Passageiros se espalharam depressa. Uns correram para o banheiro minúsculo, outros para a lanchonete capenga, outros ainda para o telefone público que pendia da parede como uma relíquia esquecida. Entre eles, uma garota de all-star vermelho desceu com passos hesitantes. O moletom azul marinho lhe cobria os ombros frágeis, o capuz escondia parte do rosto e os óculos escuros permaneciam firmes, mesmo sob o céu nublado que não justificava a proteção. Uma senhora de bochechas coradas, que já a observara durante a viagem, puxou conversa. Teremos um outono maravilhoso. Tire esses óculos e veja como está bonito o céu. O vento faz meus olhos arderem, respondeu a garota, afastando-se com um gesto automático, desejando desaparecer. O enjoo ainda lhe revirava o estômago. Era sua primeira viagem longa de ônibus e o corpo reclamava. Pensou em encarar a fila do banheiro, mas desistiu. Comprou uma garrafa d'água e, por um instante, cogitou um lanche. Preferiu não arriscar. 3 horas de estrada ainda a esperavam, e a náusea ameaçava piorar. 10 minutos e seguimos viagem! Gritou o motorista. A água recém-bebida parecia querer voltar, e ela soube que precisava de privacidade. Entrou na mata, parando onde a vegetação ainda era rala, mas o enjoo a forçou a ir mais fundo. Escondida atrás de uma árvore, finalmente pôde vomitar sem ser vista. Mas, ao voltar-se para a estação, seu corpo congelou. 2 policiais conversavam com o motorista, exibindo uma fotografia. Cerca de 1,60 m, pele clara, cabelos escuros cortados curtos, a policial descrevia em voz alta. O coração da jovem disparou. Como me encontraram tão rápido? Murmurou, escondendo-se de volta atrás do tronco. Seguiu o movimento dos agentes com os olhos. Eles mostravam a foto a cada passageiro até chegar à senhora das bochechas rosadas. Não me é estranha, disse ela, franzindo o senho enquanto examinava a imagem. De repente, seus olhos se iluminaram com a lembrança e ela bradou. Aquela garota de óculos escuros! Droga! A fugitiva sussurrou, mordendo o dedo, o pânico crescendo em ondas. Ela observava de longe. A polícia revistou o banheiro, o ônibus, os fundos da lanchonete. Nada. Logo concluíram que a menina se escondera na mata. Emma engoliu seco. Se a pegassem, tudo estaria perdido. Com a mochila firmemente afivelada, ela correu, indo cada vez mais fundo entre as árvores. O silêncio da mata parecia gritar. Escondeu-se atrás de uma moita, contando os segundos como se fossem horas. De repente, um estalo de galhos quebrando. Estão vindo, pensou, e o medo a fez disparar em corrida. Jovem, magra, ágil, ela se movia com a pressa do desespero, desviando de troncos e raízes. Correu até não haver mais fôlego, até os músculos queimarem e o peito arder. Quando finalmente parou, só ouvia o próprio coração e o canto distante de pássaros. Nenhuma sirene, nenhum grito. Deu uma volta em torno de si, perdida em meio ao verde que se repetia igual em todas as direções. Tentou escutar carros, mas só havia o farfalhar das folhas. Quão longe eu vim? Perguntou-se em voz rouca. Tentou retomar o caminho, cuidadosa, torcendo para não topar com os policiais. Se tivesse sorte, já teriam desistido. Mas a sorte, naquele dia, parecia zombar dela. O tempo passou sem que percebesse quanto. O relógio já marcava 4 da tarde quando a verdade se impôs. Estava perdida. E logo anoiteceria. O medo se infiltrou no peito como veneno. Ao menor som, a imaginação criava bestas ocultas. Quando galhos estalaram às suas costas, correu outra vez, sem pensar, guiada apenas pelo pavor. Não viu a descida escarpada. Tropeçou, rolou, foi lançada ladeira abaixo. O corpo só parou quando o declive terminou. Ficou deitada, atordoada, lágrimas escorrendo sem controle. A dor latejava em todo lugar.
joelho esfolado, mãos arranhadas, rosto marcado de cortes. A mochila e a roupa amorteceram o pior, mas o pé esquerdo não perdoava. Uma torção severa transformava cada tentativa de se erguer em sofrimento. Não, não agora, soluçou, apoiando-se numa árvore. Queria ficar ali, simplesmente desistir, mas sabia que não podia. Forçou-se a andar, ainda que mancando, cada passo uma punhalada. 100 metros depois, parou, exausta, apoiando-se de novo no tronco. Foi então que ouviu o som inconfundível de água corrente. Um córrego? Murmurou, a esperança iluminando o rosto. Seguiu o som, tropeçando, até encontrar a corrente clara entre as pedras. Ajoelhou-se à beira, bebeu com avidez e lavou os cortes do rosto. E então ela enxergou, do outro lado da margem, algo incomum. Meu Deus, que é isso? Um corpo! Um grito escapou antes que pudesse contê-lo. Assustada, caiu para trás. O corpo, entre aspas, moveu-se, gemendo. Era um homem. Estava vivo, mas gravemente ferido. O uniforme militar ensanguentado denunciava sua identidade. Sobre o bolso, a jovem leu o nome Tenente Castro. Castro! Tenente Castro! Murmurou, a respiração acelerada. Meu Deus, o que eu faço? Desesperada, levantou-se de súbito e começou a gritar para o vazio. Oi, tem alguém aí? A esperança a fez se afastar alguns passos, acreditando que se um oficial do exército estava caído ali, certamente alguém o procuraria. Mas não houve resposta. Apenas o eco da própria voz, misturado ao farfalhar das folhas. Depois de minutos que pareceram horas, a esperança cedeu espaço ao medo. Soltou um suspiro trêmulo e retornou para perto do homem. Aquele homem não era apenas um oficial qualquer do exército de Lilbor. Era Benjamin, o príncipe herdeiro disfarçado. Enviado em missão secreta, descobriram um esquema de corrupção dentro de uma das bases mais importantes do exército. O preço por sua descoberta foi uma emboscada cruel, preparada por oficiais que jamais suspeitaram de sua verdadeira identidade. Queriam eliminar o incômodo Tenente Castro, sem imaginar que tentavam assassinar o futuro soberano. Agora, sozinho, sangrando e com a vida por um fio, Benjamin dependia do improvável socorro daquela estranha que o destino colocara no seu caminho. Algumas horas mais tarde, Benjamin despertou ao som de soluços. A princípio não entendeu se estava sonhando ou se o som vinha de dentro dele. Abriu o olho que ainda conseguia mover e no limite da visão turva percebeu um lampejo alaranjado. Era fogo. Uma chama pequena tremulava a poucos passos, lançando sombras frágeis pelas paredes de madeira carcomida. Os soluços, agora mais nítidos, vinham de alguém deitado ao seu lado. Ele se mexeu com esforço e o movimento fez a outra presença estremecer. — Oh, você acordou! Graças a Deus! A voz era jovem, trêmula, mas carregada de alívio. A menina se sentou ao lado dele, enxugou as lágrimas apressada e perguntou: — Como você está se sentindo? Ele apenas gemeu. Um som rouco que lhe rasgou o peito. — É melhor não se mexer. Ela engoliu em seco. — Eu tive que arrastar você até aqui. Acho que piorei seu estado. Ele tentou articular uma palavra, mas a dor o interrompeu. — Onde? Murmurou antes que a falta de ar lhe roubasse a voz. — Onde nós estamos? Completou ela, compreendendo. — É um casebre abandonado. Depois que te encontrei perto do córrego, gritei até perder a voz na esperança de que alguém aparecesse. Subi e desci a margem, acreditando que outros soldados viriam, mas não havia ninguém. Nenhum sinal de vida. Ele fechou o olho outra vez. — Ainda me pergunto como consegui arrastar você até aqui, continuou ela com um sorriso frágil. Por sorte, suas roupas são grossas. — Você me escuta, não é? Ela cutucou o braço dele. — Castro! Tenente Castro! Ele não respondeu. As lágrimas voltaram, silenciosas, até que ela murmurou, encolhendo-se perto dele. — Eu vou continuar aqui, do seu lado. É que eu também tô com frio, e talvez você esteja. A gente se aquece assim. Deitou-se de costas para ele, tremendo. — Por favor, não morre. Deus, não deixe ele morrer. Prometo que nunca mais vou dar trabalho para ninguém. Um esforço sobre-humano fez Benjamin erguer a mão e pousar os dedos no braço dela. O gesto foi quase imperceptível, mas suficiente. Ela enxugou os olhos, um sorriso pequeno escapou. — Obrigada. Quando o silêncio se alongou, ela começou a cantar. A voz rouca, ainda marcada pelos gritos de antes, se arrastava melancólica, mas afinada.
A canção falava de distância, de saudade, de alguém que aguardava a pessoa amada por 10 outonos. Benjamin não conhecia aquela música, mas reteve um verso como se fosse um fio de vida. No 10º outono estarei com você. As folhas alaranjadas não me trarão mais dor, pois as verei caindo atrás de você. Adormeceu embalado pela melodia. 2 horas depois despertou. A chama da lareira ainda resistia, lançando clarões fracos pelo espaço precário. Não era um delírio, estava mesmo num casebre, e havia uma garota ali adormecida perto da porta, apoiada numa cadeira. Na outra mão repousava um facão. Benjamin a observou, intrigado. Pela voz e pelos traços não parecia ter mais de 16 anos. O que uma adolescente fazia sozinha no coração da mata? Tentou chamá-la. Tossiu, e a dor o atravessou. O esforço o fez gemer alto, despertando-a. Ela correu até ele, agachando-se. Como você tá? Perguntou aflita. Não havia como responder. Cada palavra era punhalada no tórax. Melhor deitado, não acha? Ele negou com a cabeça, apontando as costas. Ela entendeu. A posição lhe causava ainda mais dor. Quando conseguiu se ajeitar contra a parede, Benjamin apalpou a perna. Percebeu a tala improvisada, o tecido em volta do tórax, o curativo grosseiro, mas firme. A garota explicava. Achei que se não imobilizasse sua perna, ia piorar quando eu te arrastasse. Acho que você quebrou a tíbia. Seu tórax também tá ruim. Talvez eu tenha apertado demais, por isso você não consegue falar. Ela estendeu a mão para afrouxar o curativo, mas ele a segurou, negando. O olhar dizia o que a voz não podia. Obrigado. Ela sorriu de leve, sentando-se ao lado dele. Me acomodei ali perto da porta porque ouvi um barulho, talvez um animal. Eu ia ficar de vigília, mas acabei cochilando. O silêncio se instalou, pesado. Então ela acrescentou. Tive primeiros socorros na escola. Nunca pensei que um dia serviria para alguma coisa. Ela riu de nervoso, depois ficou sem graça. Desculpa, você deve querer descansar e eu aqui falando? Ele fez um gesto com a mão pedindo que continuasse. Não incomodo? Ele negou. Fez força e balbuciou. Por que está aqui? Ela franziu a testa. Quer saber por que eu tô aqui nessa casa ou na floresta? Ele ergueu 2 dedos. Bem, me perdi fugindo da polícia. Sorriu sem graça. Mas não sou uma delinquente, apenas fugi de casa. A confissão saiu leve, mas os olhos pesaram. Quanto a estar aqui com você, eu não podia te deixar lá. Ia morrer, seja pelo frio, pelos ferimentos ou por algum animal. Ela se levantou para pôr mais lenha no fogo e ele notou o tornozelo inchado. De volta ao lado dele, murmurou. Tenente Castro. Castro é seu sobrenome, não é? Ele não respondeu. Em vez disso, tomou-lhe a mão e desenhou letras na palma. B, E, N, J, Benjamin? Ele confirmou com um aceno. É um nome bonito. Um clarão atravessou o teto furado, seguido de um trovão. Ah, não! Vai chover! O pânico tingiu a voz dela. Ele quis tranquilizá-la. Chamou sua atenção e escreveu em sua mão. Não tenha medo. Ela respirou fundo. Para se distrair, contou sobre o pé torcido, sobre a corrida desesperada na mata. Ele a ouviu com paciência, escrevendo perguntas curtas em sua mão. Horas? Por que fugiu? A cada resposta, ela parecia mais humana, mais vulnerável. Sempre senti que era um peso para minha família. Seus olhos se perderam nas chamas. Só queria ser relevante para alguém, fazer diferença, de forma positiva e não negativa, como sempre acontece. Benjamin segurou sua mão com força e escreveu. Hoje você fez. Para mim, você já é relevante. Ela entrelaçou os dedos nos dele, sorrindo entre lágrimas. Assim que amanhecer, vou buscar ajuda. Você vai para um hospital, vai sobreviver. E nós seremos amigos. Daqueles que conversam olhando nos olhos. Quero ouvir sua voz. Ele sorriu. Ai, meu Deus, como tô com fome! Então, no nosso primeiro encontro, vamos comer muito, ela disse animada. Sanduíches, cafés bonitos com creme, até um piquenique ao pôr do sol em Monte Assis. Dizem que é incrível. Ele já estivera em Monte Assis, mas não se lembrava de nenhum pôr do sol marcante. Mesmo assim, assentiu. Não acha longe, né? Ela riu. E cinema, já foi? Ele escreveu. Nunca fui. Nem eu. Então vamos juntos. Benjamin observava aquela pessoa tão frágil e ao mesmo tempo tão disposta a arrancar dele sorrisos. O frio, a dor, a angústia, tudo parecia menor quando seus dedos se entrelaçavam. Se eu sobreviver, pensou, cumprirei cada promessa, e muitas mais. E sem se dar conta, naquele instante de mãos unidas e esperança improvisada, seu coração se ligou ao dela de forma irrevogável.
A jovem permaneceu em silêncio por alguns instantes, tentando encontrar um assunto leve, talvez alegre, mas sua mente se mostrava vazia. Por fim, desistiu de escolher as palavras e simplesmente deixou que elas escapassem. Você já visitou o castelo Kedarion? Benjamin conteve um sorriso. Visitei sim. Meus avós moram nele, respondeu em pensamento. Pergunto porque você é mais velho do que eu, talvez já o tenha conhecido. Ele não reagiu. A rainha reabriu o castelo para visitas até o fim do ano. A minha escola vai levar os melhores alunos em excursão. Ai, mas depois do que aprontei ontem, nem em sonho meu nome vai estar na lista. Ele apertou a mão dela e, com esforço, escreveu: Você gostaria de conhecê-lo? O castelo Kedarian estivera fechado por 7 longos anos. Agora, a rainha permitira visitas por apenas 6 meses, antes de torná-lo inacessível novamente por tempo indeterminado. Sim, principalmente o Jardim Imperial. Os olhos dela brilharam, mas logo murcharam. Mas ouvi dizer que não estará aberto ao público. Ele segurou firme sua mão e escreveu: Não se preocupe, você o verá, inclusive o Jardim Imperial. Ela sorriu diante daquela confiança inabalável. Animada, passou a falar de outros assuntos, enfileirando histórias e comentários, até que ele, vencido pelo cansaço, adormeceu. Pouco depois, também sucumbiu ao sono e, sem perceber, reclinou a cabeça sobre o ombro dele. Foi a dor que o despertou 1 hora depois. Ainda assim, ao notar a cabeça dela repousada em seu ombro, ele esqueceu a própria agonia e, num gesto instintivo, entrelaçou os dedos dela. Um sorriso discreto lhe surgiu antes que voltasse a cair no sono. A luz da manhã entrou pelas frestas do telhado, incidindo sobre o seu rosto. Benjamin despertou devagar. Amanheceu, pensou, mas a dor seguia implacável, como se a noite não tivesse aliviado nada. Ele lembrou-se de cada palavra trocada com sua nova amiga durante a madrugada. Olhou para o lado, estava sozinho. Seu coração se apertou. Arrastou-se com esforço pelo chão, mirando a cadeira próxima para tentar se erguer. Ela não pode ter ido embora sem dizer nada. Ela não faria isso. A dor física era lancinante, mas a da decepção parecia ainda mais cruel. Não a culpava por partir. Seria natural, até sensato. No entanto, tudo nela lhe parecera sincero demais para abandoná-lo daquela forma. Chegou à cadeira, exausto, incapaz de se levantar. O desespero começou a sufocá-lo. Se ia me deixar, por que não foi honesta? Lágrimas lhe escorreram, até que um ruído na porta o fez erguer os olhos. Benjamin! A jovem entrou ofegante, carregando uma lata. Mesmo mancando, correu até ele. O que está fazendo aqui? Meu Deus! Deixou a lata e se agachou. Tentava se levantar? Ele a olhou surpreso, e ela compreendeu o que ele havia pensado. Achou que eu tinha ido embora? Suspirou, com culpa. Desculpe, só fui buscar água no córrego. Tocou seu ombro com delicadeza. Venha, vamos encostar você naquela parede. Assim se apoia melhor. Ele recusou ajuda, arrastando-se sozinho, orgulhoso e vulnerável. Benjamin fechou os olhos, apertando-os com força. Não era apenas a dor física, era o fato de ter se apegado em tão pouco tempo a alguém que mal conhecia. A jovem trouxe a lata até ele. Beba, seus lábios estão rachados. A preocupação em sua voz quebrou a resistência dele. Bebeu alguns goles, depois segurou a mão dela e escreveu: Devia ter partido. Eu vou partir sim, mas voltarei com ajuda, como prometi. Ele balançou a cabeça e, com esforço, murmurou: Salve-se! Não volte! O quê? Ela se indignou. Se eu não voltar, você vai morrer aqui sozinho. Já pensei em tudo. Tenho uma camisa vermelha na mochila. Vou rasgá-la em tiras e amarrar nas árvores, assim não me perco no caminho de volta. Ele respirou fundo, negando outra vez. Só, mande alguém. Quieto. Ela pousou um dedo sobre os lábios dele. Está gastando forças à toa. Escute, córregos sempre levam a algum lugar habitado. Se eu seguir a água, vou encontrar gente. Não é isso? Ele confirmou com a cabeça. Pegou sua mão e escreveu: Siga o curso para onde desce. Pronto. Assim que achar alguém, volto com eles para buscar você. Ele quis protestar, mas ela não deixou. Eu prometo. Tenho fé que vou encontrar ajuda. Foi nesse momento que notou sua pulseira. Retirou-a rapidamente e colocou-a no braço dele. Essa pulseira é muito importante para mim. Jamais a deixaria com você se não tivesse intenção de voltar. Então guarde bem. Eu voltarei. Benjamin olhou fixamente para o objeto. Passou os dedos sobre o metal e leu, em pequenas letras: Alessandra.
Então esse é o seu nome, ele disse em pensamento. Ela o observou em silêncio, até decidir que precisava partir. Você vai ficar bem? Perguntou hesitante. Ele apenas o fitou. Ainda tem bastante água, beba aos poucos. Agora eu preciso ir. Ele ergueu a mão trêmula e afagou os cabelos dela. Tenha cuidado! Você também tem que sobreviver, Benjamin. Confia em mim, eu voltarei. Acariciou seu rosto ferido com ternura, e naquele instante ele teve a certeza. Estava apaixonado. Num gesto tímido, ela retirou a mão, mas ele a puxou de volta. Com delicadeza, ajeitou de uma mecha atrás da orelha e murmurou: Se eu sobreviver, não vou conseguir deixar você ir embora de mim nunca mais. Ela sorriu, olhos brilhantes. Então está combinado. Sobrevivemos juntos, e depois, nunca mais me deixe ir. Aproximou-se e o beijou de leve no rosto. Ele segurou a mão, escreveu, obrigado, e levou seus dedos aos lábios, beijando-os suavemente. Ela se levantou, ajeitou a mochila e já na porta olhou para trás. Até logo. Ele a seguiu com os olhos até desaparecer. Não sei o que é esse sentimento, mas gosto dele. Gosto muito. Algumas horas depois, 2 homens o encontraram desacordado no casebre. Colocaram-no em uma maca, improvisada. Mesmo com a visão turva, Benjamin procurou por Alessandra em todos os cantos, mas não a viu. Chamou seu nome em pensamento, até desmaiar. 2 dias depois, ao acordar, foi ela quem surgiu primeiro em sua mente. A partir daquele instante, sabia, Alessandra seria a única em sua vida. No começo, os outros acharam que era apenas gratidão. Apenas sua mãe, que o conhecia como ninguém, percebeu o contrário. Manteve em segredo as poucas pistas que recolhera sobre a garota e as escondeu até mesmo da corte. Sabia que, dependendo do quanto o filho mudasse após a recuperação, aquelas pistas seriam a chave para reencontrar sua heroína. O tempo passou. Benjamin, antes frio e inatingível, tornara-se obcecado em descobrir o paradeiro da jovem. E sua mãe, que guardava silêncio, compreendeu. Alessandra não era apenas uma lembrança, era sua fraqueza. Fim da parte 7. Se você não assistiu os primeiros vídeos dessa história, estou deixando na descrição e no primeiro comentário o link para a playlist. Ah, e lembre-se de se inscrever para acompanhar a continuação dessa história e também de outras. Nós postamos vídeo novo 3 vezes na semana. E se você gostou, deixe o seu joinha. Nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!